Vereador, se me permite, inicialmente boa tarde e obrigado aí pelo convite. Os pedidos de ligações de antenas, né, de telefonia móveis e mesmo fixas, se tratando de grandes empresas, né, não sei se tem um merchandising que vamos dizer aí, a Vivo, Oi, telefone, Claro, e essas maiores que nós temos aí. Quando pedir, que nem o Ademir bem colocou, normalmente os projetos entram, às vezes, em nome da própria operadora ou até do terceiro, ou seja, daquela, vamos dizer, da empresa que ele contratou para construir a torre, a parte civil e elétrica em si. Então acontece, às vezes, do pedido entrar em nome deste terceiro. E, vamos dizer, por algum descuido dele, de repente ele não pede para alterar o cadastro. Em consequência disso, a conta permanece em nome desse terceiro, entrega no próprio local lá da unidade, a operadora às vezes não fica sabendo dessa conta, porque o terceiro de repente não tomou cuidado de alterar o cadastro, de citar o endereço para entrega dessa conta. O que vai acontecer? Não pagou, corta. Cortou uma torre dessa, quase que desliga, tipo, 8 horas da manhã, quando é 10, 11 horas, já tem a reclamação, a operadora entra em contato, desligou numa unidade consumidor em determinado ponto da cidade, verifica para nós, está em nome de fulano. Então já altera o cadastro para o nome, sim, da operadora, e eles mantêm um controle, um cadastro muito rígido dessas contas, porque para eles ficar sem energia é terrível. Ficou sem energia, nós ficamos sem o sinal e ele, né, deixa também de faturar. Então eu posso dizer assim, que as operadoras, vamos dizer, vou colocar aqui como oficiais, eu aqui não quero entrar em detalhes se tem aí algum clandestino ou não, eles mantêm sim um cadastro muito rígido e, portanto, nós poderíamos levantar, né, lá no nosso cadastro quantas são. Agora, é claro, se tem alguma, repito, ligada em algum ponto da cidade, onde a gente sabe, né, que até os comentários, não vou aqui afirmar que existem, mas por comentário que pode ser que tenha algum clandestino nesse meio. Como o Ademir bem disse, também nas administrações dos edifícios, né, a gente conhece nesses edifícios que tem na área urbana, tem algumas torres instaladas, pode ser que eles estejam ligados na própria administração, onde nós não tenhamos o conhecimento. O ideal, inclusive, aproveitando aqui o momento, é que essas administrações, quando recebem esse tipo de pedido, que entrem em contato com a concessionária, porque a carga que ele vai ligar, de repente, não, o medidor que está instalado e até os cabos que ali foram instalados e aprovados pela área técnica da empresa, não comportam mais essa carga. E ele poderá ter aí, de repente, um curto-circuito, ocasionando até um acidente aí grave para todos os transeuntes daquele imóvel. Tá. Então, Ademir, só me esclarece o seguinte, nesses prédios, por exemplo, quando colocam torres, nos prédios não são torres, já é direto a antena. Geralmente se faz um relógio separado, um medidor separado, ou costuma usar o medidor do próprio condomínio? O projeto, quando aprovado para a ligação deste condomínio, onde tem lá lojas, ou apartamentos residenciais, salas comerciais em si, é aprovado para ligação, por exemplo, da administração. Normalmente para a bomba de incêndio tem que ter um medidor separado para ligar lá o motor da bomba de incêndio. O ideal, eu repito, é que tenha um medidor específico para essa unidade, no caso é a torre. Agora, o que eu digo, quem está ligando isso por conta própria, sem a nossa aprovação, sem passar pela análise técnica dos nossos engenheiros e técnicos, está errado. Está de forma irregular. Irregular. Então pode acontecer? Pode. Não vou aqui afirmar que isso não existe. Porque, como a Ademir disse e o Ricardo, de repente a carga é tão insignificante que ele fala, bom, aqui eu tenho um medidor que comporta uma carga de até tantos quilowatts, vou ligar aqui mais alguns quilowatts que não vai, vamos dizer, criar algum problema de fornecimento. Errado. E aí ele começa a ter problema de qualidade no fornecimento, que é aí que ele começa a reclamar para nós, que começa a ter a oscilação de tensão que a gente fala, a energia começa a ver. Por quê? Simplesmente vai ligando, isso serve até para nós, as nossas residências. Nós temos lá um medidor instalado, por exemplo, de 110, que a gente fala, no monofásico, eu tenho uma carga de, por exemplo, 10 kW. Aí eu compro um ar-condicionado, eu compro um aquecedor solar, um aquecedor elétrico, micro-ondas, computador, televisão, vai aumentando. Sem comunicar a empresa, é aí onde acontecem as famosas reclamações de queda de energia e de oscilação, ou seja, a qualidade não é mais aquela de quando você me fez o pedido. Você disse que nesses condomínios muitas vezes pode ocorrer eles efetuarem a ligação na bomba de incêndio, que é uma coisa que pode nunca ser utilizada, mas tem um relógio específico só para a bomba de incêndio. Por que existe um relógio específico para a bomba de incêndio? Questão de segurança. Segurança, principalmente. Se houver um curto na rede geral... A tarifa é diferenciada.
existe uma tarifa mínima. E nesses condomínios, geralmente, eles têm quantas ligações de um condomínio residencial? Porque geralmente eles não colocam em prédios muito altos. São prédios médios porque eles têm uma altura, as antenas têm que ficar numa altura não muito alta, mas também não muito baixa. Então, geralmente são prédios residenciais que têm o que? 2 medidores, 3 medidores, geralmente? Não, cada edifício, né, tem, vamos dizer, onde tem vários blocos, vamos dizer, né? Você tem uma torre, por exemplo, com 7, 8 andares. Como nós vimos várias antenas em torres, em prédios de 8 andares. Você não tem a luz individualizada por apartamento. Tem, todos. Tem a luz individualizada já por apartamento. Energia diferente de água, né? A água hoje até já está, vamos dizer, nos novos edifícios, nas novas construções, eles já estão até colocando hidrômetro por apartamento, por sala. Energia, eu posso lhe garantir que quase 100% já está individualizado. Individualizado. Tá. Todos os apartamentos ou salas que sejam, mais um da administração e mais um da bomba de incêndio. Certo. Aí, ou eles colocam na da administração, ou que é da área comum, ou na da bomba de incêndio. Quase que na totalidade na administração. E está irregular isso também. Irregular. Teria que ser feita uma ligação exclusiva para antena de... Este é o correto. A tarifa, como a Ademir bem disse, é uma tarifa... claro que se é um condomínio de uso comercial, a tarifa é comercial. Vamos dizer, um edifício residencial. A tarifa, Ademir, me corrija, é residencial. Todos comerciais. Comerciais, tá. Então, é comercial. Ou seja, tarifa, vamos dizer, eu não estou sendo, concessionário, em termos de energia, de preço. Mas é aquilo que eu repito, segurança e qualidade de fornecimento, eu aí já não... Quais são os riscos mesmo que isso pode causar para um condomínio, no caso? Ricardo, o nosso engenheiro aqui. Em edifício de uso coletivo, como a gente chama, né? 7, 8 andares, como o Devanir colocou, cada apartamento, cada unidade tem o seu medidor. E lá embaixo tem um quadro de medição coletiva, né? Os medidores ficam lá embaixo. Certo. Então, se uma operadora dessa for instalar lá, o correto é que ele apresente um projeto, contrate um engenheiro responsável, apresente um projeto particular na CPFL, nossa página da internet, tem um lugar correto lá, e ele tem que demonstrar que todo o quadro, por exemplo, o barramento, o disjuntor, tudo que está para trás da ligação dele vai suportar essa nova carga, apesar de pequena. Então, se tem espaço no quadro sobrando, porque às vezes eles compram um quadro para 30 medidores, por exemplo, e tem lá 24 apartamentos. Então, tem espaço para colocar mais um medidor adequado com a carga. Se não tem, tem que ser colocado à parte. Então, o correto seria cadastrar um projeto na nossa página na internet, cai na área técnica, a área técnica analisa a carga, analisa o quadro e tudo que está para trás, inclusive a rede, se tiver tudo dimensionado corretamente, é liberado para ligação. Mas eles não fazem isso. É difícil você saber como eles Devanir... fazem a ligação, muitas vezes nem informam a CPFL. É como o Devanir e o Ademir comentaram, né? Como nós temos em edifícios de uso coletivo, nós temos a administração, que a gente chama. Então a administração tem lá o elevador, iluminação de escadaria, entre outras coisas. Então pode acontecer deles estarem utilizando essa administração para ligar. Ou podem fazer a solicitação correta. Isso não tem jeito da gente saber, igual o Devanir e o Ademir colocaram, porque é uma antena lá no prédio, a gente vai lá medir o consumo da administração. O Ademir deu a entender que a grande maioria é para agilizar a colocação, talvez, né? É isso mesmo, Ademir? Devanir, perdão, é isso mesmo. Sim, tá perfeito. Orson, aproveitando aqui, e para que todos os ouvintes aí, o ideal é aquilo que o Ricardo bem colocou, é entrar com um pedido que a gente ou de aumento de carga, até para que nós possamos fazer uma análise dessa nova carga, e nós iremos, até para aumentar a carga, quando vier lá, vai ligar, por exemplo, a antena que tem lá um transmissor, tem um ar-condicionado, de repente aquele cubículo dele precisa ser refrigerado, nós já vamos orientar, faça um padrão exclusivo para atender a sua unidade. E como é que o condomínio sabe depois quanto é o consumo da administração e quanto é o consumo da antena? Na bomba de incêndio talvez fique fácil, porque ela não é... Mas existe uma média, fazem por uma média mais ou menos do consumo, quanto era e quanto passa a ser? Pela carga instalada. Então, você tem a potência instalada, né, em watts, multiplicado pelo número de horas de utilização, pelo número de dias. Você chega ao quilowatt-hora.
geralmente, o que elas consomem de energia, essas antenas? Elas funcionam, na maioria das vezes, 24 horas. 24 horas. Então, aí, como o Ademir disse no início, tem vários tipos, não dá para te falar aqui que a potência de uma torre dessa é 10, é 20, é 50 mil kW. É a potência, repita, potência vezes horas vezes dias. Aí você chega no quilowatt-hora e normalmente, eu não estou aqui dizendo que acontece, isso só estou dando um exemplo. Se for esse o caso, ele faz esse cálculo e ele chega ao quilowatt-hora e pela tarifa ele faz o acordo lá entre ele com o cliente. Só para a gente ter uma ideia, coisa bem de leigo, mas quanto geralmente é a tarifa de energia numa dessas antenas, torres que funcionam 24 horas? A tarifa comercial hoje está em torno de 30 centavos kWh, mais impostos. Então, vamos colocar um imposto aí de 18%, vai dar lá uns 36 centavos. A residencial em torno de 45 centavos já com imposto. E uma antena que funciona 24 horas? Não, você tem que pegar potência instalada, carga instalada, vezes hora, entendeu? Vezes dia. Aí você tem um consumo mensal, entendeu? Aí você chegou no consumo mensal, sei lá, chegamos em 1000 kWh, tá? 1000 kWh você vai fazer vezes o quilowatt. Tudo bem, mas mais ou menos, quanto uma antena... Não, Arthur, não dá para chegar nesse número aqui. Aí eu voltaria chutando uma coisa... Mas pode chutar, não tem problema. Não tem como. E às vezes, Arthur, eles fazem conta para trás também. Exemplo, ele entra lá numa administração... Que gasta, que tem um consumo médio anual, ele chega no consumo mensal do cara de R$1.000, tá? Do medidor da administração. O cara gasta em média R$1.000 mês. Bom, instalou a antena ali. Aquela conta passou a custar R$2.000. Ele fala, então, olha, a média nossa é 1.000, você vai me pagar R$1.000 a diferença. Certo. Tem muitas torres, não no caso de edifício agora, mas tem muitas torres onde são colocados conjuntos de antenas. 3, às vezes 4 conjuntos, por causa do compartilhamento. Aí aumenta também a carga por conjunto de antenas que é instalado, né? Perfeito. Mas funciona no mesmo relógio, aí, até o ponto onde precisa daí fazer a modificação aí, passando dos 50, como é que é? Quilowatts. 50 quilowatts, é isso. Desde que dimensionado de acordo com a carga, sem problema algum. Agora, vocês, nesse caso aí dos condomínios, então, as antenas pagam, nesse caso, a energia como se fosse residencial, né? Não estão pagando na tarifa comercial. Não, nem sempre. Quando está ligado na administração... Não, é assim, olha, com o advento da 414 hoje, antigamente funcionava... O que é 414? É a resolução da ANEEL, que ela é de 2010 e ela mudou algumas regras. Por exemplo, antigamente a administração em prédios, em apartamentos residenciais, a administração tem que figurar como residencial. A 414 mudou isso. A administração tem que ser tarifa comercial, independente da quantidade de apartamentos ou atividades que é desenvolvida ali. Então, hoje estão todas na tarifa comercial. Entendi. Então, esse risco vocês não têm de levar o calote. Não temos. Não, e o contrário, se tivesse com a residencial é mais cara. Ah, perfeito. Porque a tarifa residencial é mais cara que a comercial nesse ponto aí. Tá certo. Agora, uma outra questão. Geralmente, vocês têm planos para grandes consumidores, né? Vocês têm aí empresas e... Já vou passar a palavra para o senhor, vereador Carlão. Vocês têm planos para grandes consumidores, por exemplo, uma empresa que tem uma necessidade de energia superior ela pode fazer um plano especial, um pacote especial junto à empresa, até para você, para negociar melhor, enfim. Essas operadoras, elas são grandes consumidoras de energia, se levar em conta a quantidade de antenas? Eles são grandes consumidores, né? Porque é verificada a totalidade, né? Por exemplo, você pega Claro, Vivo, eles têm ligações no estado todo, né? Para não falar... Vai pelo CNPJ, você soma um CNPJ de uma operadora dessa, não só as antenas, tem toda a parte de operacional, os escritórios, as centrais deles. Pelo CNPJ, sim, ele passa a ser um grande cliente. E eles fazem... Orelhões tem energia, quer dizer, as cabines, tudo tem energia.
Então você pega só um CNPJ de uma operadora dessa, ele é sim um grande cliente com uma conta específica nossa. Uma conta. E vocês têm um plano específico para cada um deles, então eles fazem uma negociação melhor para tarifa, não, nesse caso tarifa para ele é a mesma. Existe sim tarifas diferenciadas, tem o Mercado Livre que a gente diz, quer dizer, tem o cliente que está ligado no Mercado Livre, esse sim, ele pode comprar energia tanto, vamos dizer, aqui em Campinas, a distribuidora CPFL Paulista, ele pode comprar energia de uma distribuidora lá do Rio de Janeiro, por exemplo, né, de qualquer parte do país. Então, a carga é somada pelo CNPJ. A carga é somada. Mas se a operadora, vamos supor, se a operadora X hoje, ela tem um volume de serviço muito grande, em função das antenas, em função da central, em função do prédio administrativo, ela tem como falar, olha, CPFL, eu estou com esse conjunto aqui de consumo de energia, eu quero que vocês me façam uma tarifa especial. Isso vocês não fazem. Tarifa regulada pela ANEEL. Não tem como. Nesse caso não tem jeito. Não. Agora, deve haver uma preocupação muito grande das operadoras no sentido da questão de eventualmente faltar energia, né? Porque a matéria-prima deles é energia. Se faltar energia, para o sinal, se parar o sinal, não tem sinal para o celular e começa a ter reclamações. Eu só queria fazer um adendo aqui. Quando nós montamos essa comissão aqui, nós também constatamos que a tarifa da telefonia celular cobrada no Brasil é a mais cara do mundo. Enquanto que isso aqui, em novembro do ano passado, já houve modificação. O Brasil cobra o dobro, mais do que o dobro, da segunda maior tarifa, que é na África do Sul. O Brasil cobra 75 centavos por segundo de tarifa de telefone celular, a média. África do Sul, 40 centavos, México e Argentina, 32, Peru, 18, Chile, 14 centavos, Rússia, 9 centavos, Índia, 2 centavos o minuto, e China, 1 centavo o minuto da tarifa. Nós estamos pagando 0,74. E aí, nessa semana, foram divulgados os dados essa semana, inclusive, foi divulgado o dado do lucro das operadoras de telefonia celular no ano passado no Brasil, que somou 36 bilhões de reais. E desses 36 bilhões de reais, 95% foi enviado para o exterior. Só 5% disso ficou no Brasil. E aí nós temos um outro dado, que a diretora do PROCON veio aqui também na nossa comissão. Por 3 anos consecutivos, as operadoras de telefonia celular são as que têm o maior número de reclamações no PROCON. 50% de toda reclamação no PROCON hoje é feito em torno da telefonia móvel. Ela disse que se não houvesse telefonia móvel hoje, ela podia ter metade dos funcionários que ela tem no PROCON. E que as operadoras, elas não têm serviço de atendimento ao cliente que funcione. Então, acabam desembocando lá tudo no PROCON. As maiores reclamações são cobrança indevida, ligações não efetuadas que são cobradas, contas cobradas em duplicidade. Não é o sinal, como muita gente pode... Não é o sinal, não é só cobrança em duplicidade, não é isso, vereador Carlão? Então, a gente só queria passar isso para vocês, para dizer o seguinte: essas operadoras, elas não pagavam 1 centavo para o município para instalar antena aqui. Enquanto um cabeleireiro, uma manicure, um pequeno, um micro, um médio comerciante paga a taxa de renovação anual do alvará. Eles nunca pagaram alvará para funcionar nessa cidade. A telefonia está aí há quantos anos? 15 anos. E nós tínhamos aí 33 antenas só regularizadas. E mesmo assim não pagavam o alvará, porque não tinha uma legislação. Então a gente queria que vocês nos ajudassem muito para fazer justiça nessa questão. Justiça tributária, justiça pro município, porque ninguém quer aqui, como eu disse, inviabilizar
a questão da colocação de antenas, mas o mínimo que a gente tem que fazer é identificar onde esses aparelhos estão, verificar os impactos que eles estão gerando, né? E eles pagarem o que é justo, né, para a coletividade como um todo. Vocês pagam o ICMS que vem diretamente na conta de energia. Eles pagam também o ICMS que vem mas a hora que vocês vão colocar uma rede, a hora que vocês vão fazer a distribuição de energia, vocês têm que ir lá, têm que desapropriar o imóvel, eles não. Deles é completamente diferente. Eles pegam uma fração de um terreno na periferia, muitas vezes na cidade, ou quando é no centro, no topo desses edifícios, pagam lá um valor que para eles é praticamente irrisório, né? O investimento deles é esse, né? Aumentar E aí acabam cobrando a tarifa mais cara do mundo e não regularizando, como vocês mesmos disseram, assim, fazendo esses gatos, né? Que até é preocupante do ponto de vista de segurança, né? Então, antes de eu continuar as perguntas, eu queria só fazer isso, para vocês entenderem também esse lado do município, da administração, e o que vocês puderem nos ajudar nesse sentido vai ser muito importante.